programa destaca uma das empresas que mais aceleram o processo de melhoramento genético do rebanho bovino no Brasil. É a Agronova Nelore, com sede em Barra do Garças, no Mato Grosso. A empresa foi criada há poucos anos, tem 10 anos mais ou menos, mas 6 anos para cá ela começou a empreender esse processo de melhoramento genético. Nós vamos conhecer um pouquinho. Ela foi criada há poucos anos, aí você tem imagens, pode colocar, Lincoln, essas imagens aí da Agronova, né? Barra do Garças, no Mato Grosso, um pouquinho do gado. Nós vamos ver muito mais no programa de hoje, em homenagem ao Dia Nacional da Pecuária. E apesar desses poucos anos, a empresa está embasada nas mais recentes tecnologias de reprodução, manejo e gestão pecuária. E não dá para ficar sem esses itens, né? Não dá para ficar sem esses itens se você quiser fazer sucesso na sua atividade de melhoramento genético do rebanho bovino. Nós vamos conhecer a metodologia de trabalho. Aqui conosco o médico veterinário, nosso amigo Argeu Silveira, que é diretor técnico da Agronova. Ele está exatamente há cerca de 6 anos à frente desse trabalho e o processo não para de acelerar. Muito obrigado, doutor Argeu. Boa tarde, Adão. Boa tarde ao amigo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui nessa casa. No Dia Nacional da Pecuária, nós convidamos o senhor para vir aqui para falar desse trabalho que acelera tanto. Por que essa evolução tão rápida em pouco tempo de trabalho? Adão, hoje a gente tem o orgulho de dizer que no mundo inteiro, né, tomando como parâmetro a Europa, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, as fazendas de maior ganho econômico no mundo estão no Brasil, né? Para a nossa sorte, estão no Brasil. Corte? No corte. No corte. E dentro da raça Nelore. Então, a gente fala isso com muito orgulho e é um pouco disso que a gente vai mostrar, porque chegar aqui e dizer, né, que as principais fazendas do mundo em termos de ganho econômico estão no Brasil é fácil, basta falar. Agora, vamos mostrar um pouquinho do que nós estamos falando. Eu queria que o senhor mostrasse, então, nós não vamos ter muito tempo, seria necessário um programa bem maior para a gente mostrar esse trabalho, mas, resumidamente, que o senhor explicasse por que esse sucesso tão grande. Nós já conhecemos o seu trabalho, de muito sucesso também, durante anos no genética aditiva. Hoje a genética aditiva é uma grande referência na seleção do gado Nelore do Brasil, e o senhor teve um papel muito importante e levou toda essa experiência para a Agronova, e de repente a Agronova virou o que virou. Hoje a gente quer conhecer um pouquinho dessa metodologia de trabalho. Nós separamos por slides para facilitar a sua explicação desse trabalho. Vamos colocar o slide número 1, que mostra um touro, né? Aquela figura do touro que nos açougues ela é repartida em cortes, né? Pode colocar em tela cheia, por favor. E aí, nessas divisões estão características, às vezes não dá para a gente ler porque a letrinha é pequena, mas quais são as principais que nós temos, essas características, doutor Argeu? A gente tem, lá no nosso caso, avaliação genética em 2 programas, a NCP e PMGZ. Nós temos avaliação genômica, nós temos utilização de índice econômico, testes de temperamento, avaliação de qualidade de carcaça, eficiência alimentar, precocidade de machos, precocidade de fêmeas, programa de qualidade de carne, identificação eletrônica. Então, a gente reúne todas as tecnologias concentradas no trabalho. Num trabalho só. Vamos ver o slide 2, porque o slide 2 fala de precocidade sexual, que hoje muita gente preconiza. São desafios que são impostos às fêmeas jovens da raça Nelore, né? E aí temos 6º ano de desafio das novilhas super precoces dentro da estação das mães. A grande pergunta, doutor Argeu, vale a pena fazer as precocinhas? Lá atrás a gente tinha uma série de dúvidas quando esse trabalho começou há mais de 20 anos
E a conta hoje é muito simples. Se você pegar um bezerro comercial macho e fêmea, a média, né, vale R$ 2.700, R$ 2.800. Então, qual que é a grande pergunta que a gente tem que fazer? Quanto custa para produzir? Né? A receita eu sei, R$ 2.800. Eu tenho que saber quanto que eu gasto. Como o Brasil é muito grande, eu não tenho uma fórmula mágica que sirva para todos os lugares. Né? Tem frio, geada, seca, terra fraca, pantanal. Né? Agora, nós temos que medir quanto custa. Quanto que a gente tem visto aí nas experiências de quanto custa para produzir esse bezerro? Entre 600 a R$ 1.000. Ou seja, ele está deixando aí no mínimo R$ 1.800 de lucro e essa é a motivação da precocidade sexual. A fêmea precoce dá um bezerro a mais no seu período? Um bezerro a mais, porque uma fêmea normal, ela emprenha aos 2 e pare aos 3. E a precocinha emprenha aos 14 e pare aos 2. Ou seja, nos 3 anos, quando a outra começaria o ciclo, ela já está na sua segunda cria. Outro item muito trabalhado é a puberdade dos touros. Vamos colocar o slide número 3, só para mudarmos a nossa retranca aqui, o nosso tema. Identificação de puberdade precoce. Nós já conhecemos bastante a doutora Eliane Viana, que foi até destaque aqui no recente Repronutri, que o canal do Boi transmitiu com realização dos pesquisadores da Embrapa Gado de Corte. E tem também o Dr. Luiz Carlos Costa. Como é que é esse trabalho de identificação que o senhor começou lá na época do genética aditiva? Para você ter ideia, quando a gente começou, nós pegamos parte do rebanho, que era uma pesquisa, e se identificou um animal da população que produzia sêmen com 12 meses. E nessa última safra, 27 fazendas, 5.300 animais. Desses 5.300, 862 produziram sêmen com menos de 12 meses, sendo que alguns com 8 e 9 meses de idade. Ou seja, de maneira que a questão da precocidade sexual, com essa pressão de seleção nos machos, vai ser uma decisão econômica do criador, porque o animal Nelore cada vez mais vai estar apto a entrar em cio aos 14 meses de idade. E o sêmen de um jovem de 11, 12 meses de idade tem a mesma qualidade de um tourinho de 24, de 30 meses? Em alguns casos, sim, né? E tanto é que a gente tem alguns exemplos, né, em que 60% dos animais da próxima geração são filhos dos tourinhos de 12, 14 meses de idade. Ou seja, normalmente se começa a usar um touro a partir de 2 anos, com a precocidade sexual eu posso antecipar 1 ano a utilização desse touro. Um bezerro de desmama, um pouquinho além da desmama, pode fazer um touro de central? Pode. Nós temos alguns casos mostrando que pode, né? Esse é o futuro, né? A gente utilizar os tourinhos a partir de 1 ano de idade. Que bom. Bom, eu vou chamar o slide 4 agora, que mostra em pirâmides, as famosas pirâmides, né? Você considera o topo, você considera a base, e essas pirâmides, doutor Argil, se referem à seleção, a turma de 2016, 2018 e também a geração de 2020. E nós temos, eu não consigo ler aí o que está em vermelho, mas aqui 50% agronova, esse do 2016, né? 50% do rebanho base, depois 75% agronova e 25%, foi diminuindo o rebanho base e aumentando os animais de destaque da agronova. Até que chegou em 2020, 87,5% super selecionado o gado da agronova e apenas 12,5% do rebanho base. Como é que é isso? A seleção, todo mundo fala em seleção rigorosa. Essa é rigorosa ou é mais do que rigorosa? Daidano, quando a gente diz que ninguém no mundo consegue ter ganhos econômicos quanto a gente no Brasil, né? Esse quadro explica bem por que a gente afirma isso. Porque o normal é você pegar a pirâmide toda, uma população de vacas, novilhas, bezerras, eliminar as piores e escolher todos e acasalar e fazer com que aquela geração de vacas, novilhas e bezerras seja mães da próxima geração. Tá? O que é o diferencial que a agronova faz? Ela produz lá 500, 700 bezerras, ela não tem vacas PO, ela vende todas as suas vacas, passa essas bezerras por todos os seus testes
de eficiência, de genômica, de carcaça, de precocidade, escolhe 20, 30, 40 das melhores bezerras da safra e essas bezerras são mães da próxima geração. Tem um termo que se usa, né, touro zero, o cara que sofre de insemina, né, que não usa touro. A Agronova tem um termo que é vaca zero. Ela só tem as doadoras que doam por um ano e no ano seguinte elas estão disponíveis para o mercado. Ou seja, é a única empresa que consegue oferecer todo o seu rebanho ao mercado sem liquidar. E esse quadro que a gente está vendo ali, a gente colocou ele porque assim, de 2016 a 2020, vamos imaginar que a gente resolveu criar Jersey, tá? Pegou o gado Nelore e falou, agora vamos usar Jersey, ou holandês. Em 5 anos, nós conseguimos sair da raça original, que seria o Nelore, e ter um animal com quase 90% de holandês. Ou seja, em 5 anos, nós saímos do animal zebuíno e vamos para um taurino. Saímos do animal de corte e vamos de leite. Por que a gente insiste nesse exemplo? Porque na raça Nelore está acontecendo exatamente isso. Em 5 anos, a gente consegue mudar 87,5% de genes da população. Isso tem um ganho genético que nenhum lugar do mundo consegue fazer, né? E além de mudar isso, baseado em ganhos econômicos via tecnologias totalmente confiáveis. Agora, em 5 anos, vocês conseguem fazer um rebanho de qualidade. Normalmente, o prazo seria de quanto tempo? Normalmente, são 5, 6 anos para ter uma geração. Ou seja, eu demoro 5, 6 anos, e em alguns casos mais, porque era comum a gente usar touro de 10 anos, né? Então, para a gente mudar 50%, a gente consegue, nesses 5 anos, trabalhando nesse sistema, porque a novilha que nasceu em 2016, ela é a mãe da fêmea de 18 e a avó da 2020, né? Então, em 5 anos, eu consigo 3 gerações. E isso faz com que a gente tenha essa velocidade única de ganhos e que vai cada vez mais colocar a raça Nelore como a principal raça do mundo. Pois é, aí a pergunta é, a velocidade média normal dos trabalhos de melhoramento genético, qual é? Vocês estão com 5 anos. A média de 6 anos, a gente em 5 anos muda 87,5%. O normal é em 6 anos você mudar 50%. Eu vou chamar um outro slide que fala do genoma, que é um processo, uma técnica recente de fazer a genotipagem do gado. E a vantagem, nós já falamos várias vezes aqui, é a de que o genoma é uma tecnologia que vem para sacramentar a importância das DEPs, que são as diferenças esperadas na progênie que causaram uma revolução imensa depois da era da informática, porque os pesquisadores tinham os dados, mas não conseguiam fazer tantos cálculos se não fosse a ajuda dos computadores. Então, aí surgiram as DEPs. Com as DEPs, na década de 90, vamos falar início da década de 90, foi uma grande revolução, porque você sabe o que um animal tem no seu interior. A gente sempre fala do rótulo, né? Pegando informação do professor Bergman, da Universidade Federal, até numa palestra que ele deu para vocês no Genética Aditiva. Então, a DEP é o rótulo, é aquilo que o animal tem dentro, que a gente não vê. Essa revolução passou a ter um incremento a mais, uma confirmação maior com o genoma. E vocês adotam essa técnica em quantas matrizes do rebanho, em quantos animais? 100%. E o que significa isso? A genômica nada mais é que o estudo do DNA, né? O estudo das características de produção no DNA. E com essa técnica aí, como é que a gente está no mundo? Na raça holandesa, nos Estados Unidos, 3,3 milhões de animais genotipados. O que o produtor americano faz hoje? Genotipa o dia que nasce e tourinhos com 6 meses estão indo para a central de inseminação. Eles chegam no ponto de genotipar os embriões, e aqueles embriões que não têm a performance que eles esperam, eles nem transferem. Então, a genômica, não existe futuro de seleção sem genômica. E o produtor, que é o produtor comercial, na hora que ele descobrir que ele compra um animal avaliado com 25% de certeza daquele resultado, ou seja, tem 75% de chance de mudar.
Quando ele compra um animal avaliado com genômica, aumenta para 70%. Ou seja, eu compro um animal de 24 meses com a mesma segurança que se eu já tivesse medido em avaliação genética 20, 30 filhos desse animal, né? Então, a genômica é o futuro. E o que o produtor vai começar a fazer, que ele hoje já faz em sêmen, né? Ele não vai comprar um touro mais se não tiver uma prova genômica, porque ele só ganha com isso. Quer dizer, esses 5 anos que vocês incrementaram de rapidez na seleção, só foram possíveis com a genômica. Senão era impossível. Senão era impossível. O risco, né, de trabalhar com animais jovens era tão grande que o projeto ia se esfacelar. Muito bem, nós temos ainda alguns minutos. Eu não mostrei o gado, eu tenho que mostrar esse gado, que vocês inclusive nos deram imagens muito bonitas, né? Do gado, fêmeas e acho que machos também, mas eu vou chamar o slide 6 para a gente comentar rapidamente. Tenho ainda os custos da arroba produzida. Vamos colocar o 6 primeiro, que fala sobre os resultados que vocês tiveram com os abates lá, né? Touro, peso vivo, peso de abate. São 4 touros que estão aí, Fano, Xandreche, 3 touros, desculpa, Segredo do Golias. Explica pra gente isso aí, doutor Argeu. A gente falou que o Brasil está par e passo com o primeiro mundo em todas as tecnologias. O que a gente não tem ainda? Qualidade de carne, tá? E qualidade de carne, nós, é o calcanhar de Aquiles dos zebuínos. Nós vendemos nossa carne a preço commodities, nós somos um grande vendedor de carne barata e o motivo é qualidade de carne. Para nós ter segurança de que nós temos animais produtores de carne gourmet, nós precisamos abater esses animais, mas abates não de demonstração. Não adianta a Agronova escolher 20 animais no meio de 2.000 e matar e falar que está fazendo aquilo. Não. Esses animais nasceram, criaram, foram recriados, passaram por todas as provas no mesmo ambiente e foram abatidos no mesmo dia. E aí tem algumas situações que chamam a atenção. São 3 animais de propriedade da Agronova que mostram que no resultado financeiro, 2 deles deram mais de R$700 em relação ao terceiro, nas mesmas vacas, nas mesmas condições. Então mostra quanto que a gente pode ganhar na hora que mede. Tá importante a seleção, né? Não é à toa que todo mundo diz da seleção, melhoramento genético da importância. Custo da arroba, então, para a gente encerrar a série de slides, né? O slide número 8, e depois a gente mostra o gado. O pessoal em casa quer ver o gado do que vocês estão fazendo lá. Tá aí, olha, é uma série de contas, não vai dar para a gente explicar tudo. Né? Vamos resumir essa conta aí. O que é a questão da eficiência alimentar, tá? Tem gente que já comprou a ideia, tem gente que ainda não. Até hoje, né, nesses 40 anos, a gente só mediu o que o boi ganhou. Ganhou de peso, de leite, de carcaça. A eficiência é saber quanto que custa para ganhar, né? Eu tenho 2 boi que ganham 1 quilo, quanto que custa cada um, né? Quanto que custa? Eu ganhei 1 quilo, mas quanto custou, né? Tá. E aí a gente fez um exemplo, tá todo o quadro aí. Vamos ver aqui interessante, né? Essa parte agora, final. Isso. Para produzir um animal melhor, custou 192. A gente tem toda aí a equação para a pessoa ver de onde saiu a conta, né? Mas o que a gente fez para entender? Nós pegamos numa prova os 20% superiores contra os 20% inferiores. Bezerros da mesma fazenda, com 1 mês de nascimento de diferença, nascidos e criados e recriados juntos. Os 20% superiores, os melhores, produziram uma arroba de R$ 192 de custo. E os 20% inferiores, uma arroba de R$ 268 de custo. Ou seja, a cada arroba... Mais de R$ 70 de diferença. R$ 76. A cada arroba produzida, os animais superiores para eficiência, eles produzem uma arroba com R$ 76 a mais de lucro. É bom a gente falar que isso aí é só custo de alimentação, não tem mão de obra, é só custo de alimentação. A boia, agora, o trato. Imagina... Trato ou pasto, como é que é? 75% de capim, 25% de concentrado. Agora, imagine essa conta quando a gente pensa no Brasil, né? Pega um confinamento desse que tem aí de 100 mil cabeças e bota lá R$ 76 de lucro a mais por arroba produzida, né? Então, esse é o ganho da eficiência. Muito bom. Está provando que o melhoramento genético traz resultados no bolso, né? Muito importante isso, a gente falar dessas coisas no Dia Nacional da Pecuária, para incentivar as pessoas a buscarem as tecnologias, a conversarem com pesquisadores,
técnicos de nível super elevado, como o doutor Argeu, que é um médico veterinário, é diretor também da ANCP, eu deixei para mencionar isso agora, diretor técnico, né? E para a gente fechar, doutor Argeu, vamos mostrar o gado então. Queria que o senhor ficasse à vontade para apresentar o seu gado selecionado lá na Agronova. Pode colocar, por favor, o link aí. Bom, primeiramente a sede, né? Por favor, doutor Argeu. Um grande desafio nosso quando a gente ingressou na Agronova foi pegar tudo que existia de tecnologia. Lá nós estamos numa fazenda de terras muito fracas, de 8 a 10% de argila, com 4 a 5 meses de seca, né? Então, é muito desafiante lá. E o grande desafio que nós encontramos lá era como pegar o que já existia de tecnologia de ganho econômico e trazer para trabalhar dentro de uma empresa. Então, nós montamos um centro tecnológico. A gente, apesar de estar com 6 anos lá hoje, grandes projetos se inspiram na gente, a gente fica feliz por isso, né? Que bom. Todas as tecnologias existentes no mundo de ganho econômico, né, a gente traz para o nosso dia a dia. E esse sistema nosso de alta FIV permite que a gente oferte para o mercado todo o rebanho, que outra pessoa só faria isso numa liquidação. Muito bem. Tem mais imagem do gado? Vamos aproveitar o tempinho que nós temos? Aí, um pouco mais de imagens das fêmeas. Aí são novilhas de sobre-ano, né? Sobre-ano. Vocês fazem a identificação de todo o gado? Exato. Eu vi brincos ali. 100%. Aí está o pessoal aspirando, né, os ossos das doadoras. Lá é tudo FIV? 100% FIV. 100% FIV. Nós não temos vaca-pel. Fecundação in vitro. Isso. Doutor Argeu Silveira, aí a ultrassonografia de carcaça, que vocês fazem também, exatamente. Né? Muito bem, muito obrigado, viu, pela sua... trazer a sua experiência para a gente aqui. Nós agradecemos, agradeço a oportunidade, fico feliz de estar aqui mais uma vez com você, que é um grande amigo. Agradeço a paciência de quem nos assistiu e quem quiser conhecer a Agronova, é um prazer a gente recebê-los. Muito obrigado, doutor Argeu.